Oi, gente! Nós estamos falando sobre a soberania. Ontem nós falamos sobre a soberania do nosso Pai, do nosso Criador. Hoje nós iremos falar sobre a soberania de Cristo, do nosso Messias. Continuando no livro de Judas, no versículo 3, ele disse: Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever: exortai-vos quanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Semelhantemente, o Messias, ele é soberano, ele é o Senhor da nossa salvação. Ele é soberano porque ele comprou as nossas vidas com o seu sangue. E por isso ele é merecedor da nossa obediência, da obediência dos santos. Judas, ele escreve essa carta sobre a salvação, onde ele fala que nós devemos batalhar pela fé e nós devemos ter uma vida de obediência. A fé é uma vez por todas, é confiada e ela é a revelação cristã, é algo invariável. E nem mesmo a carta de Judas, no versículo 20 ao 23, ele fala que nós precisamos ser salvos do lago de fogo. Daí vem a soberania do Messias ao comprar a nossa salvação. Em 1 Pedro 2,8 fala o seguinte: é uma pedra de tropeço e rocha de ofensa também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram destinados. Neste capítulo, Jesus ele é chamado como pedra da vida. E também nesse versículo que nós lemos, Pedro ele reportou como pedra de tropeço os ímpios. Pedro ele ensina que nós somos preciosos para o nosso Pai, para o nosso Criador, e nós seremos rejeitados pelos homens. E ele fala que os cristãos são pedras vivas, usada para edificação de uma casa espiritual, e eles fazem parte de um tempo vivo, de uma geração escolhidas, e eles são sacerdotes reais associados com o Pai espiritualmente, através dessa soberania que nós estamos aprendendo do Filho, que é o Messias que nos deu através do seu sangue. E no versículo 8 em específico nós vemos a soberania do Pai e do Filho. Por quê? No final do versículo ele fala: sendo desobediente, para que também foram destinados. Então, se eles foram destinados ao inferno, significa que o Pai e o Filho, ao criar, ele já sabia aonde nós iríamos, se nós vamos para os céus, se nós fomos escolhidos para ir com os céus, ou vamos para o inferno, se nós somos vasos de honra ou de ira. Continuando no versículo 9 fala o seguinte: vós sois gerações escolhidas, sacerdote real, nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Em Gálatas 2:4 fala o seguinte: isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores, que secretamente introduz entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Ele está aqui discutindo particularidades do evangelho genuíno
Ele está falando que tem pessoas no nosso meio com o propósito de restringir a liberdade que nós temos em Cristo e nos reduzir a cristãos escravos da lei. Mas nós não somos mais escravos da lei. Por causa do sangue de Jesus, nós temos a graça. Então nós temos essa soberania da graça agora nas nossas vidas. Porque Jesus, ele veio para comprar as nossas vidas. Então o Messias, ele é soberano porque ele comprou os homens com o seu próprio sangue. E nós vemos isso em 2 Pedro 2:1, que fala o seguinte: mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós também há falsos mestres, que introduzem encobertamente heresias condenáveis, até mesmo negando o Senhor, que vos comprou, trazendo sobre si repentina destruição. Então Pedro estava dizendo que há na antiguidade falsos profetas, e hoje e no nosso tempo há também pessoas que ensinam coisas erradas, heresias de perdição. Então o efeito disso é tão abrangente que eles negavam o Messias, que na tradução esse Senhor é Senhor soberano, o qual eles se referiam aos Messias que nos comprou. Em Mateus do 7 ao 21 ao 23, aqui Jesus ele está falando que ele não vai conhecer alguns que profetizaram no seu nome, que expulsaram demônios, que fizeram maravilhas, porque ele não reconheceu a soberania e a divindade dele e o seu senhorio, e nem se submeteram às suas vontades e obedecer a seus mandamentos. Em Romanos 5:6 fala o seguinte: porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Aqui mostra o amor de Cristo pelos pecadores, por nós, que ele morreu, e nós podemos nos assegurar nesse amor do Messias e do nosso Pai, visto que ele fez tanto por nós e ele morreu por nos salvar. Ele morreu em nosso lugar. O Pai, ele escolhe livrar e nos amar. Ao fazer isso, ele atribuiu valor por meio da fé em Cristo. Em 1 João 2:22 fala o seguinte: quem é mentiroso senão aquele que nega a Jesus, que é Cristo? Ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então nós vemos aqui que ele une a identidade do Pai e do Filho, contudo ele também afirma a sua soberania e a sua distinção. Outro ponto para nós entendermos a soberania de Cristo, do Messias, em 1 Timóteo do 6, do 1 ao 2, diz o seguinte: todos os escravos que estão debaixo do jugo se consideram seu senhor digno de toda honra, para que o nome de Deus e sua doutrina não seja blasfemável. Se tem o Senhor crentes, não nos despreze por ser irmão, antes os sirvam, porque eles são fiéis e amados, participantes do benefício. Essas coisas ensinam e exortam. Aqui está falando que o servo, eles eram exortados para respeitar os seus senhores. Quanto mais nós que somos livres, nós temos que honrar e obedecer e entender a soberania de Cristo e em tudo submeter a Ele. Então aqui eu deixei
versículo que fala sobre a soberania de Cristo em nossas vidas. Pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!